Eu tive em 3 lugares diferentes ministrando para casais agora. E eu pensei, na primeira palavra que Deus me deu, eu pensei assim, meu Deus, podia pregar essa aqui em todos eles. Mas conforme eu orava, o Senhor falava, não, nesse lugar é isso, naquele lugar é aquilo outro. E aqui para Ramar o Senhor trouxe uma outra coisa totalmente diferente. Que eu pensei assim, meu Deus, podia pregar aquela lá, aquela eu gostei tanto daquela mensagem. Ele falou, não, eu tenho algo diferente para Ramar. Então eu vou estar lendo um texto de Apocalipse 3, do 14 ao 22. Você está aqui? Foi plano de Deus que você estivesse aqui? Os céus já sabiam que vocês estariam aqui nesta noite? Na agenda do céu já estava determinado que vocês estariam aqui e que essa palavra seria derramada sobre os nossos corações. Então se sinta privilegiado, privilegiada por essa oportunidade. Amém? Apocalipse 3, do 14 ao 22, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Outro dia eu ministrei num jantar romântico, e aí, por causa do horário, a pessoa falou para mim, né, a líder, falou assim, pastora, você se importa da gente servir no jantar enquanto você ministra? Eu pensei, meu Deus, eles vão estar comendo, né? E eu pensava, meu Deus, tomara que, ainda bem que a palavra é bem leve, não é indigesta, porque senão vai comer. E essa é uma palavra dura, não é? Quem acha que é uma palavra dura? Levanta a mão. Não, tem gente que, né? Mas eu pensei, Jesus, mas essa palavra? Mas eu não podia pregar o que eu queria, né, irmãos? Eu tenho que trazer o que ele quer. Então não é uma palavra dura, é uma palavra necessária. Amém? Olha só, essa carta, ela fala de um amado que deseja estar à mesa conosco. Porque tudo começa com ele. Tudo começa à mesa com ele, com Jesus. Fala de um relacionamento, quando Jesus fala com essa igreja, ele está falando de um relacionamento que tem aparência de santidade, de intimidade, parece saudável, parece sacrificial, mas não é. Fala de um casamento também que está frio, indiferente, que aparenta estar vivo, mas não tem mais vida. Jesus está nos convidando a abrir a porta para que ele entre e venha sentar-se à mesa e jantar conosco. Isso significa que em algum momento ele saiu e não está mais nesse relacionamento, porque o relacionamento foi consumido por algumas coisas muito comuns dos casados há pelo menos mais de 10 anos. A frieza, às vezes a indiferença, às vezes a rotina, o cansaço, o envolvimento com muitas coisas, quando o casamento é deixado de lado. Como se ele perdesse a sua identidade, como se ele perdesse o foco. Não é? Os filhos chegam, eles vão tomando o lugar da casa toda, do nosso coração, da nossa atenção, mas, na verdade, a prioridade do relacionamento é o casal. Nunca foram os filhos. E os filhos são bênção, né? Eles são bênçãos.
Então Jesus, ele está de novo nos convidando a abrir as portas para que ele possa se assentar e cear conosco, como casal. Eu achei muito interessante, porque o texto fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei contigo. E nós estamos aqui à mesa. E o principal convidado quer estar à mesa conosco. Assim como o nosso relacionamento com Jesus pode esfriar, o nosso relacionamento conjugal também pode esfriar. Jesus tem grande interesse pelos casamentos, ele sabe de tudo o que nós fazemos. Não há nada que Jesus não conheça, irmãos, nada. E uma jornada de casamento não é uma coisa simples. Não é tantas coisas aconteceram nas nossas vidas, nas nossas histórias. Pensa bem. Quantas coisas. Mas não há nada que Jesus não saiba. É um relacionamento, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge é tão íntimo quanto o nosso relacionamento com Deus. Deus sabe tudo. Ele está nessa aliança conosco. Quando Jesus fala assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, dá uma impressão pelo texto que Jesus está nos saboreando. A Bíblia diz que nós somos um com Cristo. Paulo fala isso, não é? No dia que entregamos nossa vida para Jesus, nós somos um com Cristo. Então é como se Jesus estivesse nos degustando, nos saboreando. E quando nós não provocamos em Jesus nada, não temos sabor, não somos nem frio, nem quente, nem salgado, nem doce, nós somos o quê? Insosso. Não tem sabor de nada, né? E ele fala o quê? Porque você não é frio nem quente, eu vou vomitar você da minha boca. Agora, traz esse contexto para um contexto de casamento. Traz esse contexto para dentro da sua vida conjugal. Como numa linha de 0 a 10, que número está o seu casamento? Pensando que o 10 é no top, né? Tá ali como deveria ser, alinhadinho, uma vida de comunhão, de conexão. Porque muitas vezes, irmãos, a gente nem tem problemas assim de adultério. Não existe isso dentro do relacionamento, mas uma coisa que tem sido destruída na vida dos casais é o que? A falta de conexão, de intimidade emocional, de diálogo, de conversas profundas, mas conversas que realmente vão produzir transformação na nossa vida. Ouvir o outro com empatia, de bom grado, e falar: nossa, verdade, a gente precisa melhorar nisso. Será que eu estou falando uma coisa muito fora? O pior de tudo, que diante da indiferença e frieza, ele não está mais em casa conosco, ele está do lado de fora e a gente nem se deu conta. Porque um casamento frio, um casamento indiferente, nunca foi o projeto de Deus. O projeto de Deus sempre foi um casamento quente, não só na intimidade, em todos os aspectos. Um casamento saboroso, um casamento que exala um bom perfume, um casamento que é modelo, que está construindo um legado. Quando o Júnior falou aqui, você tem noção? Você está sendo modelo para outras pessoas? Eu fiz uma live aí semana passada, legado ou propósito, casamento, legado ou propósito. Aliás, casamento, legado e propósito. O casamento, ele tem um objetivo, ele tem um alvo a ser alcançado. Além desse cuidado mútuo que nós temos um com o outro, ele tem que construir um legado para deixar para as próximas gerações. Ele precisa cumprir esse propósito. Alguns de nós aqui já temos filhos adultos e nós já cumprimos algumas coisas, nós já entregamos para os nossos filhos alguns modelos, alguns propósitos e já deixamos para eles alguns legados. Mas nem por isso o casamento acabou. Ele ainda tem propósitos a ser levantado, a ser alcançado.
Jesus nos convida a comprar o ouro puro refinado no fogo. Lá no shopping de Jesus, tudo se encontra nele mesmo. Você não vai comprar um ouro puro refinado no fogo fora da pessoa de Jesus. Sempre vai ser nele. Aconselho-te que de mim compres. Ele diz de mim, dele mesmo. Se você precisa de algo especial no seu casamento, se você precisa de um renovo, se você precisa restaurar a conexão, restaurar a comunhão, restaurar o amor, a intimidade, é em Jesus que você vai encontrar tudo isso. Não é fora de Jesus. Você pode até receber algumas ajudas, não é? Você pode passar por um aconselhamento de casais, você pode ter um terapeuta de casais, você pode participar de encontros, ir para acampamentos de casais, mas sempre é Jesus que vai liberar sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas, aquilo que nós precisamos. Um relacionamento disposto a sacrificar-se um pelo outro, disposto a se dobrar mais, ser mais acessível e humilde. O que o seu cônjuge precisa? Entregue mais. E você vai falar, nossa, pastora, mais ainda, mais do que eu já faço? Mais. Porque o amor, o modelo de amor que Jesus nos deixou, é um amor sacrificial. Não é um amor superficial, um amor indiferente, é mais. Você precisa entregar mais. Saia da sua posição, se dobre para suprir a necessidade dele ou dela. Seja mais paciente, seja mais cuidadosa, mais cuidadoso. Afinal de contas, irmãos, lá no fim da história, quem vai permanecer com você é o seu cônjuge. Não são seus filhos, não são seus pais, não são suas irmãs ou seus irmãos. É um pelo outro. Não é. Os filhos vão para a vida deles e a gente fica feliz da vida porque esse é o alvo, que eles saiam e vá viver a vida deles, mas a gente fica junto. E o que a gente está construindo nesse tempo todo? Você quer enriquecer? Porque no texto Jesus fala para essa igreja, você pensa que é rica, mas você é uma pobre, miserável. Você quer enriquecer? Sirva mais, ofereça mais, entregue mais. Comece dentro da sua casa, para o seu cônjuge. Comece dentro da sua casa. Jesus também diz assim, aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Jesus nos convida a vestir um ao outro com vestes de santidade. Você não encontra essas vestes em nenhum outro lugar. Laodiceia era conhecida pela produção de uma lã preta brilhante. Mas as vestes que Jesus está falando são vestes que só ele tem. Só aqueles que entregam a sua vida a ele, possuem. A santidade também cabe ao casamento. A santidade cabe em qualquer lugar, principalmente dentro do casamento. Às vezes a gente pensa, nossa, mas para a igreja a gente precisa falar de santidade, ainda mais para casados? Precisa, irmãos. Precisa sim. Tem muita gente fora da caixinha. Tem muitas ofertas aí fora que não servem para nós. Então, o casado também tem que ter uma vida de santidade. Não é tudo que serve para entrar através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, na nossa TV, dentro do nosso quarto. Não, é vida de santidade. Você pode estar com vestes da cultura dessa época, como a lã negra que Laodiceia produzia, uma ostentação, uma riqueza, mas diante de Deus, irmãos, essas coisas não nos cobrem. Quando Adão pecou lá no jardim do Éden, ele e Eva fizeram o quê? Cozeram folhas de figueira para se vestir. Aquilo cobriu eles de verdade? Deus providenciou as vestes necessárias para eles. Matou um animalzinho.
E com a pele um sangue foi derramado para que eles fossem perdoados. E aquelas peles serviu de roupas para eles. Então, a cultura de hoje não serve para nos vestir. O pensamento mundano não serve para nos cobrir. São as Escrituras, a mente de Cristo que pode nos cobrir. Só. Essas vestes é só Ele que dá para nós. E algumas atitudes servem para nos cobrir. Como? Cobrir um ao outro. Orar um pelo outro, como o Júnior disse. Cobrir, não expor a vergonha, não humilhar na frente dos outros. Não falar mal do seu marido, da sua esposa para outras pessoas, para os filhos. É você cobrir. Que tipo de semente nós estamos lançando? Sementes que produzem coisas boas ou sementes que produzem coisas ruins? Se você fala mal, se você critica, se você julga, se você faz isso com o seu cônjuge, que é a pessoa mais íntima da sua vida, como que vai ficar as outras pessoas? Aconselho-te que de mim compres colírio para ungires os olhos, a fim de que você veja. Havia uma famosa escola de medicina lá em Laodiceia, onde ocultistas usavam um colírio de um pó frígio no templo de Asclépio. A igreja não precisa buscar nada fora de Cristo. Nada que comprometa sua santidade, que suje suas vestes e interfira na sua aliança com Jesus. Cristo nos chama a comprar colírios para os olhos, nos chama a ter uma visão nova, passar a enxergar a sua vida, a sua história com a perspectiva dele. Por muito tempo enxergamos o que nós queríamos enxergar. Enxergamos o que os outros queriam que a gente enxergasse. Mas Jesus está à mesa conosco. Aliás, Ele sempre quer estar à mesa conosco. E Ele quer mudar o nosso modo de enxergar as coisas. Uma mentalidade transformada pelo poder da cruz e das Escrituras. Sabe, irmãos, muitas vezes nós enxergamos o casamento como os nossos pais enxergavam. Muitas vezes nós enxergamos o casamento como essa cultura. Tem gente que casa pensando, se não der certo, vou separar. Que visão é essa? Essa é a visão de Cristo? Até agora, nós temos 31 anos de casados. Será que com 31 anos de casados, nós também não precisamos mudar a nossa perspectiva, o nosso olhar de como nós lidamos com o nosso relacionamento conjugal? Será que não pode haver um renovo da parte de Deus? Será que a gente não pode mudar algumas coisas, transformar algumas situações? Claro que nós podemos. É por isso que Jesus está batendo a porta do nosso casamento e falando, ei, abre, eu quero entrar, eu quero cear com vocês dois, eu quero fazer tudo novo. Claro que pode. Lá em João 2, do 1 ao 10, nós temos o quê? Primeiro milagre de Cristo, não é? Foi onde? Olha só, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior.
Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Olha que coisa. Um texto tão conhecido da gente, não é? Em Caná da Galileia, Jesus foi um dos convidados daquela festa. Aliás, foi o melhor convidado, né? Que é capaz de trazer de volta a alegria para a festa, a cor, o sabor que aquela festa precisava. Como convidado, ele fez algo glorioso. Quando o vinho acabou, ele transformou água em vinho. Agora, água era o elemento que ele tinha em abundância e poderia ser usado naquele momento. Assim é com os nossos relacionamentos. O que tem no seu relacionamento em abundância? Para que Jesus possa transformar. Pense. Aparência de um relacionamento saudável? Frieza, afastamento, indiferença, desconexão, intolerância, impaciência. Sabe aquela água que Jesus transformou? Não era a água que eles bebiam, era a água que servia para as purificações, para lavar os pés, as mãos. E foi essa água que Jesus transformou em vinho. Isso nos mostra o quê, meus irmãos? Nos mostra que até as coisas que a gente olha para o nosso casamento e pensa, Deus, 30 anos de casado, como é que eu vou mudar essa circunstância? Como é que nós vamos mudar essa situação? Jesus pode transformar. Jesus pode tirar a frieza, tirar a indiferença, tirar a intolerância. Jesus pode tirar o afastamento, a distância. Jesus pode. Jesus pode e quer transformar tudo isso. Como ele transformou água em vinho, ele pode fazer todas essas coisas. Isso mostra uma outra coisa para nós. Não fique preocupado ou preocupada pelo que você está enxergando do seu casamento. Você precisa olhar para o seu casamento, ser realista, mas colocar tudo isso diante do Senhor. Fala, olha, Jesus, o nosso casamento está assim, assim, assim. Como é que essa circunstância vai mudar? Jesus pode. Ele fez isso por aquele casamento. Ele trouxe a alegria, porque o vinho representava alegria naquele casamento. Ele fez um milagre, o primeiro milagre dele aconteceu num casamento. Aí você pensa, nossa, mas eu já estou casada há 30, como é que vai fazer agora? O propósito de Jesus é que o casamento seja uma festa constante, irmãos. Não é esse peso, não é essa coisa sem graça, sem alegria, você consumido de trabalho, consumido de situações difíceis. Vai ter dificuldade? Vai ter. Vai ter muito trabalho? Vai ter muito trabalho. Mas Jesus está com vocês à mesa para transformar água em vinho, para transformar aquilo que não está legal com uma coisa muito boa e necessária, porque o vinho era necessário naquelas festas. E Deus sabe o que nós precisamos. Jesus quer que vivamos uma alegria farta no casamento. Ele não tem planos inferiores para o casamento. Jesus nunca, eu acredito que ele nunca pensou num casamento meia boca, num casamento sem graça, num casamento difícil que a gente carrega porque é obrigação, porque eu sou crente e não posso me divorciar. Nunca foi isso, irmãos. Nunca foi isso. Não é? Jeremias 29, Jesus fala o quê? Deus fala o quê lá para Jeremias? Pois eu sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos de bem e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês esperam. Deus é bom. Sempre sonhou e planejou coisas boas para nós. Quando penso no casamento de Caná da Galileia, imagino que o desejo de Jesus é que o casamento seja uma festa constante. Que a festa da cerimônia dure a vida toda e que se em algum momento o vinho acabar, como ele está presente conosco, ele fará os milagres necessários. Só que tem uma coisa. Voltando à igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz, ouça a voz do Senhor com relação ao seu casamento. Ouça a voz do Senhor com relação ao relacionamento mais forte que tem na sua vida. Porque se você está casado, é porque Deus planejou isso. Aí você vai pensar, mas eu casei lá, não era cristã ainda. Não, não tem nada a ver, Deus já sabia e agora você é, então a promessa faz parte da sua vida. Jesus quer estar nos nossos casamentos na íntegra. A gente entende Jesus para nos salvar, porque a gente era perdido, precisava de salvação, senão ia ser condenado, mas às vezes nós não olhamos para Jesus o quanto nós precisamos que Jesus entre nos nossos casamentos, para mudar toda e qualquer circunstância. Irmãos, há um grande ataque contra as famílias, há um grande ataque contra os casamentos. Você falar que você tem 30 anos de casado, as pessoas ficam, como assim? Nossa, tudo isso? Ué? Meus pais esse ano fizeram 57. Glória a Deus. Você precisa abrir a porta do seu casamento para que Jesus entre. Ele está se convidando a estar à mesa com vocês. Você sabe do que ele é capaz. Então deixe ele entrar e cear com vocês. Deixe ele entrar. Ele quer fazer parte dos seus planos, dos seus projetos. Quer estar à mesa com vocês para abençoá-los e suprir suas necessidades. Quer transformar o seu casamento, renovar seus sentimentos, suas forças, seu amor. Então, deixe Jesus entrar. Quando nós estamos enfermos, nós confiamos que Jesus vai entrar para nos curar. Mas será que ele não cura relacionamentos? Será que ele não muda a história? Ou você acha que ele prefere acabar com o casamento? Ai, Rita, isso aí não tem jeito não. Parte para outra porque eu não posso fazer isso. Não, irmãos. Casamento é uma trajetória que nós vamos viver muitas coisas juntos. Muitos desafios. Chega uma idade, vai chegando a velhice, algumas coisas não são mais como eram antes, e tudo bem, porque nós estamos juntos nesse barco, nós vamos vencer, a gente vai se alinhar, a gente vai se entender, vamos ter que fazer as coisas de outro jeito agora, e não como era lá antes, que era mais simples, mais rápido, mais fácil. Não, agora a gente precisa de um pouco mais de tempo, um pouco mais de atenção, um pouco mais de trabalho, e tudo bem. Faz parte. Nós vamos amadurecendo, vamos crescendo juntos, aprendendo juntos, se conhecendo mais ainda, se conectando melhor, porque chega uma hora que um olha para o outro, já sabe mais ou menos o que está rolando, já sabe o que quer, o que não quer, se gostou, se não gostou, se aquela conversa não está legal, e é isso mesmo. É ser uma só carne, também no emocional, também na conexão. Não é só na intimidade. Porque o casamento não vive só de intimidade, não é verdade? Não é? O casamento vive de aliança, da aliança que nós temos um com o outro, do compromisso que nós selamos lá no dia do nosso casamento um com o outro. Então, Jesus, ele quer fazer parte dessa aliança. Ele quer fazer parte dessa mesa. A mesa com o meu amado. Ele quer fazer parte dessa mesa. Mas você e eu precisamos convidá-lo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu me casei, eu achava que casamento era uma coisa muito fácil, muito simples. Eu tinha só que viver, igual eu via meus pais vivendo. Só que não é só isso, irmãos. Casamento tem que ter investimento, tem que ter cuidado. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar para agradar o meu cônjuge. Se eu não fizer isso por ele, irmãos, eu vou fazer por quem? Eu já estou fazendo para Jesus porque eu amo Jesus. Você está fazendo para Jesus também? Agora você deve fazer para o seu cônjuge.
Você vai mudar o jeito de falar. Se o seu modo de falar ofende, você vai mudar o seu jeito de falar. Você vai ser mais acessível, mais cuidadoso, mais cuidadosa. Como o Júnior falou, mandar uma mensagem lá, te amo. Oi, meu amor. Não era tudo isso que a gente queria quando era solteiro? Não é? Que a gente queria casar? Meu Deus! Todo mundo queria alguém para poder dizer meu amor, eu te amo. Aí agora que a gente tem, não usa isso, não fala isso, não faz isso. Jesus está nos chamando para uma mudança. Mas é uma mudança dentro de casa, na nossa mesa. Ele quer mudar a nossa história. Nem todo mundo vai assistir isso, irmãos. Nem todo mundo vai saber. Mas não precisa ninguém saber. Precisa que vocês dois saibam. Precisa que vocês dois entendam o que Deus está fazendo e isso basta. Isso basta. Porque é uma coisa tão íntima, tão pessoal, que muitos não vão enxergar. Mas vocês dois sabem. Porque a aliança de vocês está firme diante de Deus. O Senhor é testemunha do que Ele está fazendo na vida de vocês. E Ele vai trazer as pessoas para estar perto de vocês, para que vocês possam contar o que Ele fez na vida de vocês. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu quero que você pense nesse contexto acerca do seu casamento. Eu não sei que fase você está no seu casamento, eu não sei qual é a estação que vocês estão vivendo, eu não sei quais são os conflitos, não sei nada, mas Jesus sabe. E se você convidá-lo para estar à mesa com vocês, é Ele quem vai mudar todas as situações. É Ele que vai mudar todas as circunstâncias. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não é isso que diz o texto? É tempo de buscar Jesus pelo seu casamento, pelo seu relacionamento. Você e o seu cônjuge começaram uma construção de uma grande estrutura que precisa ser concluída, precisa chegar onde tem que chegar, porque Jesus está contando conosco. Jesus está contando com a gente. Amém? Eu gostaria de orar com vocês rapidamente, depois nós vamos fazer uma pequena dinâmica rapidinho, tá bom? Feche os teus olhos aí, dá a mão para o seu cônjuge aí. Segura essa mão aí, com cuidado, tá bom? Os maridos aí, de repente, são fortes, aperta a mão da mulherada, né? Não, vai devagar, com cuidado. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos nesta noite. A tua palavra, ela é viva, ela não volta vazia, ela sempre tem um propósito. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o fruto dessa palavra possa ser gerado no coração dos meus irmãos e produzam para a glória do teu nome. Espírito Santo, onde há tristeza, onde há frieza, indiferença, afastamento, negligência, Senhor, vem tirando agora, vem enchendo do teu amor, vem enchendo da tua graça, Senhor, para que esse casamento possa ser transformado, para que esse casamento possa ser renovado. Senhor, nós sabemos que não há nada impossível para o Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, ministra sobre os corações dos teus filhos, traz a alegria de volta. Tira, Senhor Deus, todo afastamento. Tira, Senhor, tudo que veio para roubar, Senhor. A beleza que eles viam um no outro. A admiração que eles sentiam um pelo outro. Vem, Senhor, e transforma.
Transforma esses casamentos, Senhor. Pai, tu tens um plano e nós queremos estar alinhados aos teus planos, aos teus propósitos. Faz, Senhor Deus, nova todas as coisas no casamento dos teus filhos. Eles são aqueles que te amam, que te conhecem. Eles já têm uma aliança contigo, Senhor. Que essa aliança venha a ser firmada para a glória do teu nome. E que esses casamentos sejam cobertos com o sangue de Jesus, guardados e protegidos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, louve a Jesus com as suas palmas.